Olá, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está ligadão aí no meu canal, acompanhando esse vídeo, mas seja bem-vindo de qualquer maneira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria falar com você e ir mais uma vez aqui no meu canal, estar no meu canal, né, para juntos refletirmos em mais um episódio do Torpedo 365. Hoje é o episódio número 112. Então você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, e muito obrigado a você que já é inscrito no meu canal. Obrigado a você que gosta dos vídeos, que compartilha, né, esses vídeos. Eu acredito e tenho certeza, tenho provas materiais, né, que muita gente tem sido beneficiada com essas reflexões. E quando eu digo provas materiais é porque eu tenho recebido mensagens de pessoas tanto do Brasil como do exterior, falando sobre os benefícios que esses vídeos têm feito em suas vidas, né? Tem feito elas pensarem, tem feito com que elas valorizem mais as suas próprias vidas e também cresçam como pessoa, cresçam espiritualmente, cresçam no conhecimento. Hoje eu estou aqui no carro, improvisando, né, um local para gravar. Muita chuva aqui em Joinville, estou na casa da minha filha, não quis acordar ninguém, estou aqui agora no silêncio, né, e na solidão aqui do carro para a gente poder conversar. Hoje é o episódio número 112, tá? E eu quero hoje refletir com você sobre um texto de Jeremias capítulo 23, versículos de 1 até o 4. Jeremias 23, de 1 a 4. O que tem nesse texto que me chama a atenção? Nesse texto está falando sobre os pastores mercenários. Os pastores mercenários. Está dizendo lá mais ou menos assim: ai de vós, pastores mercenários, que desviam do caminho as minhas ovelhas, e elas ficam perdidas. E Deus condena as atitudes dos mercenários e diz para eles assim: um dia eu vou suscitar de entre vocês, do meio de vocês, verdadeiros líderes, verdadeiros pastores. Esses vão cuidar devidamente das minhas ovelhas e elas voltarão para o aprisco, para o seu lugar. Mas vocês vão pagar o preço por ter desviado as minhas ovelhas dos seus caminhos. Jeremias 23, versículo de 1 até o 4. Quando eu falo pastor mercenário, gente, eu não estou me referindo a pastor de igreja somente a pastor de igreja. Lógico que estou me referindo também a eles, mas eu estou me referindo a líderes de um modo geral. Então pode ser o padre da igreja católica, pode ser o pastor da igreja evangélica, pode ser o líder político de uma nação, né? Porque o que Deus acusou o povo ali, e especialmente a liderança, de eles conduzirem o povo pelos maus caminhos, pelo caminho da desobediência, pelo caminho da idolatria, do paganismo, e essas pessoas, essas ovelhas, desobedecerem a Deus seguindo os seus líderes. Esse trabalho de pastor, na verdade, hoje praticamente não existe mais. São poucos lugares do mundo que existe ainda a função de pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, tá? Ovelha animal, ok? Mas Deus faz um paralelo, né? Uma comparação entre liderar um povo e pastorear ovelhas. Porque a ovelha é um animalzinho dócil, um animalzinho muito meigo, né? E é um animalzinho muito ingênuo. A ovelha cai em perigo muitas vezes sem ter nem noção do que está acontecendo com ela. Ela não tem esse instinto de autodefesa e tudo mais. Por isso até ela precisa do pastor. A ovelha não é um animal selvagem. Lobo é um animal selvagem. Lobo não precisa de pastor. Ele se vira no mato, na mata, na floresta sozinho. Tigre, leão, enfim, são animais selvagens. Não precisa de alguém humano que as apacente, que os apacente. Mas ovelha não, ovelha é um animal dócil. E Deus está comparando as ovelhas, o povo, com as ovelhas.
O povo, de um modo geral, sempre segue um líder. Nós, de um modo geral, sempre temos alguém como modelo, como paradigma a quem nós seguimos. Tá? E se você não tiver um pouco de discernimento, você vai ser aquela pessoa que vai andar atrás do seu líder, mesmo que ele seja um líder péssimo, um líder explorador, um líder que só quer arrancar o teu couro. Tá? Mas se você não tiver esse discernimento de saber identificar quem é o bom líder e quem é o mau líder, você vai seguir qualquer pessoa que vai se destacar aí na sua vida, segundo a sua própria interpretação. Né? Por isso Deus adverte: cuidado, pastores, líderes. Vocês fizeram com que o meu povo se dispersasse, o meu povo saísse dessa terra e fosse habitar em outra terra, mas eu vou fazer com que o meu povo volte. Vou fazer com que as minhas ovelhas retornem, só que eu vou visitar vocês, diz Deus. Esse texto me chama muita atenção porque nós vivemos numa época, hoje no nosso mundo, em todo o planeta, onde como nunca as pessoas são exploradas sexualmente, são exploradas financeiramente, são exploradas de todas as formas possíveis e imagináveis, por maus líderes, por maus pastores que só querem arrancar o couro de suas ovelhas. E falando mais especificamente em pastor de igreja, esses líderes, eles vão pagar de um preço muito especial pela exploração da fé do seu semelhante. Quantas vezes nós vemos até em noticiários, né? Esses dias eu estava vendo uma notícia de uma pessoa que ganhou na loteria, né? E deu mais de 600 mil reais lá para a igreja, e depois ele estava requerendo de volta esse dinheiro. Porque ele abriu os olhos e percebeu que o pastor, o líder dele, estava explorando ele financeiramente. Então hoje é muito comum isso. As igrejas hoje estão lotadas de pessoas, de ovelhas, que acreditam tanto nos seus líderes que elas são capazes de vender a única casa onde elas moram, vender o único carro que eles têm para trabalhar, para levar todo o dinheiro lá para a igreja, porque o líder disse que se ele der todo o dinheiro para a igreja, Deus vai devolver em dobro para ele. Presta atenção, Deus não está pedindo isso de você. Não tem nada na Bíblia falando de teologia da prosperidade. Não existe na Bíblia nenhum texto que comprove e que aprove essa prática. Veja, eu não estou falando de líderes que recebem seus salários para cuidar de suas igrejas, não. O próprio apóstolo Paulo diz que o trabalhador é digno do seu salário, certo? Estou falando de líderes exploradores. O pastor honesto, o pastor verdadeiro, que se preocupa com o bem-estar das suas ovelhas, ele deve sim receber o seu salário para viver uma vida digna. Qualquer trabalhador, né, de qualquer área deve receber o seu salário para viver uma vida digna. Mas aquele que explora a fé do próximo, aquele que explora o seu rebanho, tirando tudo que ele tem, com falsas promessas e ainda dizendo que são promessas de Deus, você já parou para pensar que pode ser que Deus não queira que você se torne rico? Já parou para pensar nisso? Porque, o próprio Jesus disse: os pobres vocês terão sempre com vocês. Vocês terão sempre gente pobre com vocês. Até para provar a generosidade do seu coração. Então você já parou para pensar que Deus talvez não queira que você se torne uma pessoa rica? E quando eu digo rico, é rico mesmo. Deus quer que você tenha uma vida boa, uma vida legal, uma vida digna. Mas esse negócio de riqueza também é muito relativo. Tem gente que olha para mim e fala: Antônio, olha, você tem um carro legal, você é rico, eu queria ser igual a você, eu queria ter o que você tem. Mas tem gente que olha para aquele que tem uma bicicleta e também fala: nossa, que legal, você tem uma bicicleta, eu queria ter uma bicicleta igual a você. Eu tinha uma aluna que ela disse assim: Antônio, eu vou ganhar 3 mil reais, Antônio, a minha vida vai mudar, eu vou ficar rica, Antônio. Uma menina de 14, 15 anos.
Então a noção de dinheiro para ela era diferente. Então quando eu digo assim, você já parou para pensar que talvez Deus não queira que você fique rico? É porque talvez Deus não queira que você desvie do caminho dele, que você se desvie do caminho da verdade, do caminho do bem, do caminho de Jesus, do caminho da salvação. E se Deus perceber que o dinheiro vai fazer com que você perca a sua vida eterna por amor de você, Deus não vai permitir que você fique rico. Se Deus perceber que isso vai acontecer comigo, Deus não vai permitir que eu fique rico aqui nesse mundo. Porque tem uma riqueza lá na glória que espera por você e por mim, que é muito superior a essa que nós vemos aqui nesse mundo, a qualquer ouro, diamante, pedras preciosas, dólares, euros, qualquer coisa. E Deus não quer, acima de tudo, que nós percamos essas riquezas que Ele está preparando para nós, que Ele já está organizando para que eu e você tomemos posse. Então, gente, quando eu falo sobre pastores mercenários, né, citando Jeremias 23, é porque tem muita gente que é pastor de igreja, é líder espiritual de um povo, mas a única coisa com a qual ele está preocupado é abastecer sua conta bancária. Então a gente vê hoje muitos líderes espirituais com carrões, né, importados de 500, 600 mil reais, até mais, né? Muitos líderes espirituais que exploram a fé do coitadinho que vai lá com todo o coração, aquela ovelhinha, né? Porque a ovelha é um animal inocente, eu já falei isso para você, mas explora a fé, a boa vontade dessas ovelhinhas inocentes e tiram tudo o que tem delas. Esses dias eu vi uma reportagem de um pastor aí que eu não lembro agora o nome, né? Mas que estava prometendo que se você doasse para a igreja uma quantia X de dinheiro, você ia ser não bilionário, não trilionário, não quatrilionário, mas quintilionário. Você já imaginou o que é isso? Você doar 500 reais para uma pessoa e ela fazer o seu dinheiro multiplicar. Alguém fez uma conta e disse que o dinheiro que ele prometia para as pessoas é mais do que o PIB do Brasil e de muitos outros países. Isso é exploração da fé. Esse é o pastor que Jeremias descreve, o pastor mercenário, o pastor que não dá a vida pelas ovelhas. O único pastor digno de ser seguido, de ser imitado, é Jesus Cristo. E o bom pastor de igreja, o bom líder espiritual de igreja aqui nesse planeta, é aquele que toma por modelo Jesus. Então, preste atenção nisso. Jesus foi o único que disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por você e por mim. Esse é o bom pastor. E o pastor que segue o exemplo de Jesus hoje, né, que é o pastor digno de ser seguido, esse é o bom pastor, não aquele que explora as suas ovelhas. Não aqueles que tiram o couro, a pele de suas ovelhas para benefício próprio. Tá? Então eu quero deixar essa reflexão hoje com você, esse torpedo, e sugiro que você leia Jeremias 23, de 1 a 4. Leia esse texto. Tá? E para você até advertir pessoas inocentes, ovelhas inocentes, que estão aí dando a vida pelo pastor, né? Quando o bom pastor é que dá a vida pelas ovelhas. Tá bom? Fica esse torpedo aí para o seu coração, para sua reflexão, para o seu conhecimento, para o seu crescimento em Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. E amanhã eu volto com o torpedo número 113. Forte abraço para você e até lá, se Deus quiser.